Boa noite, irmãos. Então vamos continuar na leitura do livro de Romanos. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça.
Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ora, essa parte aqui, vamos estar lendo, né? Estou sem um sinalzinho aqui da entrada dos irmãos, mas de vez em quando eu vou dar uma olhada aqui na tela. Aí eu vou dar uma pausazinha na leitura aí para ver se algum irmão fez o pedido aí de participação. Vamos lá. Justificação, livramento e redenção. Esse é o tema que vamos estar discorrendo. Há duas coisas que o cristão precisa para ter paz duradoura e estabilidade espiritual: justificação e livramento. Uma tem a ver com ser considerado justo diante de Deus, e o outro tem a ver com ser feito justo diante dos homens na prática. Há uma terceira coisa de que precisamos, que nos preparará para habitarmos com Deus acima no céu, como seres glorificados: a redenção de nossos corpos. Isso aqui se encontra no capítulo 8 de Romanos, versículo 11 e o versículo 23. Por isso, precisamos. Definição aqui de justificação: pelo que fizemos, ela é efetuada pela aplicação do sangue de Cristo, por fé, e é revelada nos capítulos 3, do versículo 21, até o capítulo 5, versículo 11. Segundo ponto aqui, o livramento do que somos. Livramento do que somos. Ela é efetuada pela identificação com a morte de Cristo, pela fé, e é revelada nos capítulos 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 17. Terceiro ponto, redenção da corrupção física em nossos corpos, para que possamos viver em nosso destino final no céu. Ela será efetuada na vinda de Cristo, o arrebatamento, e é revelada no capítulo 8, versículo 18 até o versículo 30. Deixa para comentários aí dos irmãos. Então, só para esclarecer aí que ele está colocando esses 3 pontos aí, mas não é ainda a definição do que é justificação, livramento e redenção. Ele está colocando aí que são as coisas que o cristão precisa, né, no caso, para ter a paz duradoura e espiritual,
Então, são coisas que todo homem precisa para poder ser salvo e estar plenamente capacitado para estar diante de Deus. Então, são esses 3 pontos principais aí, que é a justificação, o livramento e a redenção do corpo, né? Só isso aí. Algo importante, irmãos, que eu considero para refletirmos, é a questão de que a justificação, né, é diante de Deus, é para com Deus. E o livramento tem a ver com a questão de diante dos homens, né, com a questão da nossa vida prática, que essa que nós vemos ser um pouco mais difícil, né? A prática, né, o dia a dia, a nossa rotina. E eu acredito que é um cuidado que devemos ter, porque se eu digo que estou livre, né, que agora que eu tenho o livramento, mas como posso ter o livramento, de fato ser livre, se o pecado ainda me oprime, se eu ainda fico preso a práticas antigas? Então é muito importante se policiar quanto a isso. Eu preciso acreditar no poder que há na palavra de Deus. Eu preciso confiar totalmente, sem nenhuma reserva, que o que a palavra de Deus diz acontece. Né? Todas as coisas Deus criou pela palavra, né? A Bíblia diz isso, os mundos, né, foram criados pela palavra e nós cremos pela fé. E a mesma coisa, a gente não, infelizmente, né, com o passar do tempo, deixou muito se perder essa questão do poder da palavra. E a gente passou a confiar muito nos instintos, nos sentimentos, no que a gente está vendo, e esquecendo isso, deixando muitas vezes de meditar na importância de crer no poder da palavra de Deus, no que realmente está escrito. Se estamos mortos com Cristo, estamos mortos com Cristo. Se o Senhor nos libertou, nós somos livres. O pecado não tem mais poder sobre nós, ele não tem mais como dominar. É muito importante crer na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus. Se o Senhor disse que conhecereis a verdade vos libertará, não tem outro caminho, não tem outro pensamento, você está liberto. Aquele que o Filho do Homem libertar verdadeiramente, não é mais ou menos, não é um pouquinho, não é talvez, verdadeiramente sereis livres. É crer no poder dessa palavra, não é o homem que está falando isso, é Deus quem está falando isso. Se Deus falou isso, ele garante o que ele fala. Nós precisamos crer no poder da palavra de Deus para podermos andar realmente de acordo com a posição que nós já nos encontramos, que é em Cristo. Que é em Cristo. Que é assentado no céu com Cristo. Que a nossa vida está escondida em Cristo. Não é mais aqui. Já é em Cristo, e já é no céu. E é por fé, e é crer no poder de Deus. E não deixar nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida te atrapalhar. Porque isso pode atrapalhar. A dúvida. Será? Mas será? Será se eu estou? Mas eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Não, creia que na posição que você se encontra, e que o Espírito Santo habita em você, e que o Senhor falou que você está liberto. E ande como um liberto. E o mundo verá essa luz em você. E onde você estiver, o Senhor será glorificado, porque essa obra é toda dele, não tem nada de nós nisso. É o Senhor quem nos liberta. E é ele que já nos libertou. Até aí.
uma coisa importante nessa questão do livramento, né, é que isso é um fato consumado, né? Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, somos assim salvos, né? A palavra diz que somos então selados pelo Espírito Santo, e a palavra também diz que o Espírito Santo vem e habita em nós. E também a palavra nos diz que a gente crê porque a gente recebeu uma nova vida, a gente crê e temos assim uma nova natureza em nós e o Espírito Santo habitando em nós. Então nós temos total capacidade, né, e poder de andar no Espírito, ou seja, fazendo a vontade de Deus. Porque temos a nova vida, temos a nova natureza, temos o Espírito Santo habitando em nós. Por isso que lá nas cartas de João fala que aquele que é nascido de Deus não peca. Muitas traduções botam assim, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive pecando, não, mas a tradução correta é não peca, porque o homem nascido de novo, né, essa nova criação, né, de Deus, que Cristo é a primícia, e nós, né, somos aí, vemos depois, ela não peca. Então, a questão do pecado, muitas vezes ainda dominar na vida do crente, porque a gente sabe que temos ainda essa velha natureza aqui, a carne, está muito na questão do cristão, ele em vez de fazer a vontade do Senhor, né, porque uma coisa é você ser salvo, outra coisa, né, que é complementar a salvação, que é, vamos dizer assim, sequência da salvação, é você ter o senhorio de Cristo em sua vida, né? Muitas pessoas, muitos crentes são salvos e pronto. E o senhorio de Cristo, né? Somos salvos e agora temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E temos uma vontade, né, dele, a vontade dele para nos guiar, nos direcionar. Então, toda vez que nós, em vez de fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus, e fazemos a nossa própria vontade, nós estamos pecando. Toda vez que fazemos a nossa vontade, estamos pecando, né? Então, esse livramento aí, né, e que fala, né, que está diante dos homens, é porque nós não somos hoje mais escravos do pecado. O nosso Senhor hoje é Jesus Cristo. Não é a carne, a velha natureza, o pecado que domina sobre nós mais. Mas é o Senhor Jesus. Então, se o crente vai, né, e em vez de fazer a vontade do Senhor Jesus, faz a sua própria vontade, corre atrás do seu próprio desejo, até como o irmão Isaac comentou aí, né? O crente que vive pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pela sua... É um crente que não está fazendo a vontade do Senhor, porque o cristão ele tem que viver conforme a palavra de Deus. É o que Deus diz. Isso é fé. Fé é crer naquilo que Deus disse. E Deus disse, é assim, é assim. Mesmo que a nossa vontade seja contrária, mesmo que os nossos sentimentos sejam contrários, mesmo que a gente sofra por aquilo, a carne vai sofrer, o corpo vai rejeitar, né? A gente não vai ter nenhum sentimento, muitas vezes agradáveis por fazer a vontade do Senhor, pelo contrário, vamos sofrer, vamos padecer aflições, né, aqui neste mundo, vamos padecer tribulações, provas, por fazer o quê? Por fazer a vontade da carne? A nossa própria vontade? Não, por fazer a vontade de Deus.
por fazer aquilo que a palavra de Deus diz para a gente fazer. Então, o crente, ele não pode estar, né, seguindo o seu desejo, a sua vontade, o seu querer. Ele tem que estar seguindo a vontade do Senhor, o desejo de Deus, o querer do Senhor Jesus. Porque, claro, onde a gente encontra essas orientações? Na palavra dele, na sua palavra. Então, por isso que os irmãos muitas vezes falam assim, o cristão, quando peca, peca na luz. Por que peca na luz? Porque tenha certeza, irmãos, né? E aí eu posso até falar de mim mesmo. Toda vez que a gente faz alguma coisa que não é da vontade de Deus, a gente sabe, eu sei, né? Eu sei, estou seguindo o meu desejo, a minha vontade. E a luz, que onde nós estamos, mostra isso. Deixa bem claro. Porque o Espírito Santo de Deus está em nós. Ele se entristece, a gente, né, vai saber disso. A gente conhece a palavra de Deus, a gente vai saber que é contrário à palavra de Deus. Né? E então, o cristão, quando peca, peca na luz, peca sabendo que aquilo que ele está fazendo, né, ele pode botar várias justificativas, não, mas é isso, e querer até procurar coisas na palavra de Deus para estar justificando aquela vontade que ele está tendo de continuar naquele ato ou naquela situação, né? Mas vai perceber, porque o Senhor vai falar através da sua palavra, vai mostrar. Não adianta ficar justificando, procurando uma palavra aqui bem que se encaixe na sua vontade, outra palavra ali que se encaixe na vontade. Não adianta. O cristão vai estar pecando na luz, porque a luz vai mostrar que aquilo que está fazendo é apenas buscar o crente buscando o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Né? Então, esse livramento aí é uma coisa certa, porque nós não estamos agora mais, nós não somos mais agora escravos, nós não estamos mais sob o poder do pecado. Né? Não estamos mais. É isso aí, irmãos. Só isso aí. José Nilton. José Nilton diz aqui, nossa sociedade nos ensina, desde a infância, a agradar as pessoas, a ganhar o favor, a impressionar os outros e a subir para se tornar alguém grande aos olhos das pessoas. Esse é o espírito dos tempos em que vivemos. No entanto, Jesus disse que o que é altamente estimado entre os homens é uma abominação aos olhos de Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 15. O próprio Deus nos diz que aquele que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E aqui o finalzinho, Provérbios 17, versículo 15, né? Vou compartilhar aqui os versículos que o irmão colocou. Lucas 6, 15.
Deixa eu ver se está certo mesmo. Lucas 6, versículo 15. Será que esse versículo mesmo? Ou eu estou citando errado? Tá dando para ver aí? José Newton? Tá dando para ouvir? Versículo 6, 15, tá escrito aqui: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador. Vou ler esse Provérbios aqui. Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Como o irmão escreveu aí. Só o versículo 15 de Lucas aqui, né? Que eu não consegui achar. Não sei se você colocou aí o versículo certo. Se não tiver mais comentário, eu dou uma repassada aqui e a gente passa para outro tópico aqui. Os irmãos estão me ouvindo aí? Porque o sinalzinho Tô aqui. ouvindo, Dão. Tá ouvindo? Tá ouvindo. Tá. Valeu. Obrigado, Wesley. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou voltar aqui, vou ler e a gente passa para outro tópico. Justificação, livramento e redenção. Há duas coisas que o cristão precisa para ter paz duradoura e estabilidade espiritual. Justificação e livramento. Um tem a ver com ser considerado justo diante de Deus e o outro tem a ver com ser justo diante dos homens na prática. Há uma terceira coisa de que precisamos que nos preparará para habitarmos com Deus acima no céu, como seres glorificados. A redenção de nossos corpos. Por isso precisamos justificação pelo que fizemos. Ela é efetuada pela aplicação do sangue de Cristo por fé e é revelada nos capítulos 3, versículo 21, até o capítulo 5, versículo 11. Livramento do que nós somos. Ela é efetuada pela identificação com a morte de Cristo, pela fé, e é revelada nos capítulos 5, versículo 12, até o capítulo 8, versículo 17. Redenção da corrupção física em nossos corpos, para que possamos viver em nosso destino final no céu. Ela será efetuada na vinda de Cristo, o arrebatamento, e é revelada no capítulo 8, versículos 18 até o 30. Vamos ver então aqui o próximo tópico aqui, né? E só para reforçar também, Dal, que a justificação e o livramento, isso já foi efetuado, né? E só o terceiro ponto aí, que é a redenção, que ainda será ainda cumprida, não, realizada, vamos dizer assim, que é o que falta, que é a redenção do nosso corpo, mas justificados nós já somos e livres também nós já somos.
Ok, vamos ver agora aqui. Livramento da pena de pecados. Capítulos 3, versículo 21 até o 5, versículo 11. Paulo começa essa subdivisão da epístola com mas agora, três pontinhos, entre aspas, né? Esta é uma expressão fundamental que indica que ele está agora se voltando para algo em contraste com o que vinha discutindo. Ele vinha nos dando as más notícias sobre a raça humana. Agora ele vai apresentar as boas notícias que Deus tem para o homem caído. Portanto, a revelação das bênçãos do Evangelho começa aqui no capítulo 3, do versículo 21. Deste versículo até o capítulo 5, versículo 11, Paulo explica como Deus, em justiça, pode salvar os pecadores que creem em seu Filho, por meio de sua obra de justificação e reconciliação. De uma forma bem resumida, para ficar simples o entendimento, percebe que até final ainda do capítulo 2 ele apresentou o problema, né? E do capítulo 3, versículo 21, agora ele apresenta a solução, né? Só para ficar mais fácil essa divisão aí. Então, até o capítulo 3, né? Início ali, né? Final do 2, ele apresentou um problema, né? Que é o homem caído, né? Que é o pecado. E agora ele está apresentando a solução. Como foi resolvido esse problema que ele apresentou nos capítulos anteriores. Do 3 até o 20, né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20, ele apresentou aí o problema, e a partir do capítulo 3, versículo 21, ele apresenta a solução de Deus, né? É isso aí que os irmãos estão entendendo também? Eu estou equivocado? Sim, isso é certo também, Isaac. Também vejo assim. É isso aí, Isaac. Agora vem o remédio aí para essa enfermidade. Michel está com problema na garganta, Michel? Tem remédio que é bom, viu, para sarar esse problema de garganta. Ai, meu Isaac. Eu tava aqui pensando, é porque muitas vezes eu tô pensando até em falar em alguma coisa, mas eu fico com aquele receio de falar algum ponto, não sei, errado, né? Mas quando eu fiquei vendo aqueles 3 pontos ali, do capítulo anterior, falou do. Vamos lá, deixa eu ver se eu conseguir decorar. A justificação, o livramento e a redenção. Aí, como o capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo se utiliza de Abraão como figura
para o exemplo da fé, eu também lembrei, né, dessas 3 etapas que também o Abraão passou, que é chamado pai da fé, né? Ele teve o primeiro chamado de Deus, que foi que até o irmão Isaac aí falou. A nossa fé é baseada no que Deus nos disse, né? E a gente creu nisso, o recado que ele nos passou, de que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e nos tornamos filhos de Deus, Pai, né? E somos feitos nova criatura, habitados pelo Espírito Santo, pertencentes à igreja, enfim, muitas verdades, muitas maravilhas que não dá para citar tudo aqui nessa fala, mas deixa eu ver, bora lá na passagem onde o Abraão escuta do Deus Altíssimo, né, que é a forma como o Abraão conhecia. Eu acho que é Gênesis 15 que é dito. É, no Gênesis 15, a partir do verso 4. Fala assim: E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Ó que interessante, a palavra do Senhor. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, aqui, irmãos, está o contexto desse ato aqui de Deus, né, que o apóstolo Paulo coloca como base de como o Senhor ele justifica alguém, né, com base pela fé, que é a forma da justiça de Deus se manifestar sobre alguém. E uma coisa que é interessante é porque aqui é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é muito conhecido por falar da lei, por falar de ordenanças, por falar de maldições, né? De deixar as pessoas com medo da servidão e algo do gênero. Mas aqui em Gênesis 15, aqui fala claramente, né? E criou ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Muito claro, aqui é a salvação pela graça, porque Abraão criou e o Senhor imputou isso como justiça, né? Para salvar Abraão e torná-lo, inclusive, uma nova criatura, né? Uma nova criação em que podia ter uma comunhão com Deus. Só que aqui a diferença, irmãos, é que Abraão ele não teve esse conhecimento, né? Ele não tinha essa chamada limpeza judicial, que é o que temos hoje. Abraão teve a chamada limpeza moral porque ele tinha conhecimento de que pertencia à família de Deus, mas ele não tinha esse conhecimento de que não entraria em julgamento, que é o que nós conhecemos hoje, né? Que foi que o Senhor Jesus nos revelou quando esteve aqui na terra e nos revelou o Pai. E então nós temos esse privilégio de ter alegria aqui na terra já tendo esse conhecimento. E Abraão, que é o pai da fé, ele não teve isso. Porque perceba que no versículo fala uma ação do Senhor, só que não diz que o Senhor falou isso a ele, né? Foi escrito dessa forma aqui para que o leitor, para que nós lêssemos, e até mesmo os judeus, né, no tempo quando eles só tinham o Antigo Testamento, quer dizer, eles ainda têm como base só o Antigo Testamento, mas aqui deixa muito claro, né, a salvação pela graça. Então aqui primeiro fala justamente da justificação. Aí o segundo ponto vem a questão do livramento, que é quando Abraão, ele ouve a promessa de Deus que ele vai habitar numa terra, perdão, que ele vai ser pai de muitas nações e deixa eu ver qual é o capítulo 12, né? Capítulo 12, verso 1. O Senhor falou a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Aí, pulando para o versículo 4, Abraão ouviu, ó o ato dele. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então,
o Senhor deu uma palavra para ele, né, de livramento, de sair daquela terra, que eu entendo como livramento, né, não sei se eu estou aplicando a figura corretamente, mas aqui percebe-se que Abraão ele agiu, tomou uma atitude de acordo com as regras que Deus deu a ele, com uma ordem que Deus deu a ele. E vem aí com o que o irmão Wesley falou sobre a questão do nosso livramento. Nós fomos livrados do pecado, essa é a nossa posição. O Pai não nos vê como santos diante dele, por isso que temos ousadia de entrar na presença de Deus, sem uma consciência pesada, porque o Pai nos olha na mesma estatura de filho como é o Senhor Jesus diante dele. Isso é muito privilégio, né, irmãos? E nós precisamos livrar-nos, né, nos livrar de muita coisa que nós fazemos aqui na Terra, né, julgar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, confessar os nossos pecados ao Senhor em oração, para andarmos, né, nessa condição como Abraão fez. Deus falou: Abraão, sai da tua terra, e Abraão saiu. Então percebe-se que é uma atitude de Abraão de acordo com o que foi dito da palavra de Deus. Por isso que nas cartas de Paulo, por exemplo, se eu não me engano, Efésios 3, tem algumas orientações. Deixa eu ver aqui se eu acho. Um momento, irmãos. Tem a oração de Paulo aqui, Efésios, capítulo 3, do verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, por exemplo, irmãos, aqui nessa passagem aqui mostra claramente que nós precisamos e necessitamos andar nesse propósito, né? Andarmos em uma vida, em conhecer o Senhor, em observar seus mandamentos, né? E nós, como irmãos, termos uma comunhão para que o amor de Cristo, a gente possa conhecer o amor de Cristo e que a gente nunca vai parar de aprender. Esse amor é algo que é ilimitado, não tem um limite, é que nem número. Quando a gente acha que já chegou no último número, alguém chega lá e bota mais um algarismo. Não tem, então, nós temos essa necessidade de caminharmos, né, nesse caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Então, percebe-se que a questão do livramento é, além de uma posição, porque nós fomos livrados já, né, do pecado, da morte, mas precisamos, enquanto estivermos aqui, nós precisamos praticar esse livramento, né, que foi a fala do irmão Wesley. Então, eu acredito também que envolve a questão de nossa responsabilidade. E, claro, em amor, né, não é como lei. Não estou falando aqui de lei mosaica nem nada do gênero. Para isso, a gente já morreu também. Eu falo da gente viver em amor, né? Porque amor, ela, ela, ela justifica tudo, né? O amor é a própria expressão de Deus. Por quê, irmãos? A gente tem uma vida assim porque nós temos uma esperança. E aí que chega a questão da redenção. Apesar de nós hoje já termos muita alegria de tudo que nós conhecemos do Senhor, né? Do que temos diante dele, diante do Pai, esse relacionamento que é a vida eterna, nós esperamos a nossa redenção do corpo. E a nossa esperança a gente tem que esperar isso para hoje, para no instante. E esse é o motivo de nossa alegria. Aqui também isso é citado como tipo o próprio Abraão. Em Hebreus 11, fala dos personagens do Antigo Testamento, né, do que como foi a relação deles com a fé.
e fala também de Abraão. Verso 8. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui vem a questão, ó, que nós é como tipo da redenção. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, olha que interessante, o Abraão esperava a cidade que tem fundamentos. Então, ele ia de uma cidade para outra, ele não construía uma casa, ele ficava de tenda, porque sabia que a qualquer momento ia sair. Então, nós precisamos viver, irmãos, desse modo também. Além de viver em vigilância, nós devemos viver também com base nessa esperança da volta do Senhor, porque é a palavra dele. Ele disse que a qualquer momento ele vem nos buscar, né? E um piscar de olhos estaremos com ele. E essa é a nossa redenção final. É aí que vamos viver em corpos glorificados, né? A semelhança de Cristo. Isso pode ser a qualquer momento, né? Então, temos que viver que nem Abraão. Temos que ficar nesse mundo aqui construindo tendas. E não uma casa de tijolo para se firmar nesse mundo, como Ló fez, né? É interessante como Ló ele é o tipo de uma figura de um tipo de um cristão mundano. Ló passou por muitos problemas que desnecessários, vamos dizer assim, porque ele estava sempre é, olhando para a beleza do mundo, né? Ele olhou para Sodoma, viu que era bonito a paisagem, né? E olha o problema que ele passou, que nós já conhecemos muito bem. Só que mesmo assim, Ló era justo diante de Deus, porque tem uma passagem no Novo Testamento que fala que o justo Ló, deixa eu ver aqui onde é que está a passagem, se algum irmão lembrar. 2 Pedro 2,7. Vamos ver para a gente ver que interessante isso, né? Verso 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então, Ló era justo diante de Deus, porque Ló também tinha a mesma fé que Abraão. Todavia, Abraão tinha um foco, né, de praticar o livramento, de esperar na redenção, enquanto Ló queria se firmar no mundo, né, mesmo seguindo também juntamente com Abraão nessa caminhada, Ló se encantou com o mundo. E nós, como cristãos, nós temos esse mesmo risco se andarmos, né, na carne e quisermos colocar a nossa carne diante das coisas de Deus, porque a nossa carne não presta, né? Não melhora depois que a gente se converte. Nós precisamos mortificar a nossa carne e viver no Espírito, que é pelo Espírito que a gente agrada a Deus. Então é isso, irmãos. Eu acho que eu consegui falar, então, e descrever os 3 pontos de acordo com a perspectiva de Abraão, né? Para que seja uma figura, inclusive, para a gente. Amém. José Nilton levantou a mão, José Nilton? José Nilton aqui colocou alguma coisa, deixa eu ver. Minha expressão foi compreendida naquele trechozinho que você colocou, né? Então, só que tá falando a você, mas como você tinha saído, Lucas 6,15
Eu entendi o que você quis falar aqui, né? Só o verso aí que você colocou, Lucas 6,15, talvez não tenha sido o que você estava querendo dizer, o versículo. Vou te mostrar aqui. Aí, Lucas 6,15, é isso aqui, né? Um momentinho só. Aí, Zanito. Lucas 16. 16,15, certo. Capítulo 16. Aqui, correto? Vou ler aqui. E disse-lhes: Vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Pronto, mas só foi isso aí mesmo. Mas, no mais aqui, eu particularmente entendi, né? Vocês irmãos aí também. Só para complementar, irmãos, a questão da nossa responsabilidade, é muito importante um detalhe. A gente acha que consegue se livrar de algum erro, de algum pecado que cometemos. E aí que está um problema. Não conseguimos. Porque é o Senhor que nos livra. É Ele que opera, como está lá mesmo em Efésios, né, no capítulo 20. Ora, Ele é aquele que é poderoso para fazer tudo e mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É o poder de Deus em nós. É Ele que nos preserva o tempo todo, Ele que nos livra o tempo todo. Nós temos a responsabilidade, sim, de buscar andar em conformidade com a sua palavra. Mas temos que tomar só esse pequeno cuidado de algum mal que fomos libertados e a gente não falar assim, eu me livrei, eu melhorei, olha só, eu não faço mais aquilo, eu não faço mais aquilo outro, olha só como eu estou bem. Muito cuidado com isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque como o irmão Michel bem falou, a carne ainda está aqui. E ela pode se apresentar dessa forma e querer trazer glória ao homem. E como o irmão colocou também no versículo aí, o homem que se justifica. Isso pode acontecer conosco. É muito importante sempre ter isso em mente. Pecar somos nós. Toda vez que você peca, foi você quem pecou, foi você quem fez isso. Mas quando isso não acontece, é Deus nos preservando. Deus nos livra o tempo todo, Ele nos guarda o tempo todo. A gente tem que ter essa fé. Crer o tempo todo que Deus está nos guardando. Deus está nos livrando. A gente vai pecar se a gente quiser pecar. Porque o Senhor está o tempo todo operando em nós, o seu poder, para que nós não caiamos. É muito importante ter essa fé, acreditar que você tem o Espírito Santo habitando em você, que você tem a palavra da verdade em você e que Deus é poderoso para te guardar de todos os maus caminhos, de todos os maus caminhos. Mas tem que andar o tempo todo com essa fé, se alimentando dessa maneira, para que você não caia, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Só esse cuidado que eu digo aos irmãos, que eu faço comigo diariamente e peço também aos irmãos. Passou a se livrar de algum erro, foi livrado de algum erro, foi livrado de algum pecado, nunca diga eu. Nunca diga que foi por algum esforço, que foi por algum mérito, ou porque você leu demais a Bíblia, ou porque você orou muito. Não foi. Foi o Senhor quem te livrou. O tempo todo é o Senhor quem está te livrando.
Pelo menos eu penso assim. Se eu estiver errado, os irmãos me corrijam hoje ou depois, porque o tempo já está um pouquinho adiantado. Irmão Isaac, eu acho que tem um versículo que explica muito bem aí o que o irmão já explicou, que é 1 Coríntios 10:13. Abre aí, Dal, por favor. Muitas vezes muitas vezes os irmãos, né, e até nós mesmos, às vezes, não sei, a gente pode parafrasear o versículo e falar até de uma maneira errada. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 10, isso, versículo 13. Às vezes os irmãos podem comentar assim, não, mas a pessoa quando peca, ela pega porque quer, porque a palavra fala que toda tentação a gente pode suportar. Que é como o irmão Isaac falou aí, né? Parecendo que é nós, eu aguento, eu posso suportar as tentações. Mas a questão não é o eu que vou aguentar suportar. Olha aí que fala a palavra, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então perceba que o efeito de, de chegar a uma tentação e você suportar, você conseguir, né, fugir, é uma ação de Deus na nossa vida. Então é isso. Então, se uma pessoa, né, uma pessoa até crente mesmo, não está em comunhão com o Senhor, né, não está, como alguns irmãos até comentam, não está andando com ele do lado o tempo todo em comunhão com ele, não vai aguentar a tentação, realmente vai se deixar levar, porque se você não tiver em um estado de livramento, nem a carne, você deixar a carne falar em sua vida, você vai cair, não tem jeito, porque a gente não consegue aguentar. A nossa carne, ela é poderosa se a gente deixar ela ativa em nossas vidas, né? Mas aí a gente vê pela palavra aqui que fiel é Deus, que não vai deixar tentar acima do que podeis. Então, precisa de uma intervenção de Deus, né? Porque antes com a tentação, o nosso Deus também dará o escape. Então é nele que a gente precisa escapar, né? É através dele, não é através de nossas forças, nem com a minha inteligência, nem com a sabedoria humana, não é nada disso. Porque se a gente botar a perspectiva no eu para fugir, vai dar errado, irmãos. Vai dar muito errado. O nosso único escape é Deus. E graças a Deus, a gente até numa reunião falou sobre isso, né, do Espírito Santo que habita em nós temos esse suporte, um suporte, inclusive um ótimo, um perfeito suporte. Amém, apenas isso. Irmão Michel, Já pode falar, irmão. não, isso aí é pedir para o irmão Michel sobre o capítulo que ele leu aí do 2 Pedro 2, ele leu até o 7, e no 8, acho que a gente pode também tomar como figura de um crente em Cristo, de um salvo que anda segundo a carne, inclinado à carne. E o irmão Isaac falou também que a gente não consegue, né, por nossas forças mesmo, então, e a gente vê que foi o Senhor, né, através dos anjos, que tirou Jó daquela situação lá. Entendeu, irmão? O irmão que quer que leia os versículos? Eu não entendi, irmão. Era o versículo 8 do 2 Pedro, capítulo 2, verso 8. Se a gente podia, né? Acho que a gente pode tomar como figura de um salvo que anda
segundo a carne. Isso, irmão. Eu até comentei, eu falei anteriormente sobre a figura de Ló, aplicando a um justo de Deus, mas que ficou com a cabeça encurvada para o chão, para a terra, né? Para os desejos terrenos. E o versículo 8 vai falar, né? Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então, a gente tomando para nós um salvo, né? Que mesmo a gente andando inclinado para a carne, a gente está infligindo, né? Como ele diz aí, afligindo a nossa alma, né? Com a nossa obra injusta, né? Se a gente é um salvo, a gente tem que andar, né, conforme a justiça, que é o querer, a vontade de Deus. José Newton, mais alguma coisa? Ou só tá com a mão levantada mesmo? Vou ler aqui o que o irmão falou. Irmãos, em estudos anteriores, a redenção é o ato de Jesus em resgatar toda a humanidade. Já no estudo cristão, compreendi que a redenção é um privilégio que acopla o perdão dos pecados, Efésios 1, 7, a justiça, Romanos 5, 17, e a vida eterna, Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Nossa condição natural era caracterizada por culpa, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A redenção de Cristo nos libertou dessa culpa, sendo justificado gratuitamente, ou seja, tudo é provisão divina. A glória é de Deus. Amém. Irmãos, acho que o tempo já está terminando aqui. É só dar uma palavrinha aqui, rápida, pegando, né, o que Michel trouxe sobre Abraão, que foi até o texto que a gente também leu, de Romanos 4, fala sobre Abraão, a circuncisão e tudo mais, né? E a gente vê que Deus, ele sempre provê o que é necessário para nós, para a gente, pra na caminhada de fé daqueles que ele escolhe, daqueles que ele salva, né? Daqueles que ele pega para si como justo. E assim foi com Abraão, né? E assim é com cada um de nós hoje, como igreja. Você vê que Abraão, ele recebeu uma palavra de Deus para ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma outra terra, né? Que Deus ia dar para ele, e que ele lá se tornaria ali um grande povo. Então, Abraão, por fé, creu na palavra de Deus e creu no quê? Na promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão, tanto que é falado aqui em Romanos 4 sobre isso, né? Que quando ele foi circuncidado, não foi depois da lei, de dar a lei. Ele foi circuncidado, né? Antes de ser dada a lei, mas já tinha sido dada a ele o quê? A promessa. E pela fé ele creu na promessa de Deus, né? E na palavra, dessa palavra que estava prometendo a ele, essa terra que a gente chama de terra prometida. E a circuncisão só foi um sinal de Deus, né? Para Abraão ali, dando, vamos dizer assim, um selo, uma confirmação de que Deus assim escolheu ele
para dar aquela terra prometida e fazer dele uma grande nação, um grande povo. Então a gente vê que Abraão, depois disso, ele caminhou, né, olhando, né, para essa promessa, por fé, crendo no que Deus disse, e andou naquela terra como peregrino o tempo todo, tanto que Hebreus fala que ele, por fé, peregrinou na terra da promessa, mas não chegou nem vamos dizer assim, não chegou aquela promessa se cumprir nele, veio se cumprir depois, claro, com os descendentes dele, quando o povo de Israel, que Moisés libertou todo o povo de Israel, e depois de 40 anos peregrinando para o deserto, eles puderam entrar na terra prometida e ali tomar posse daquilo que Deus tinha prometido ao pai deles, Abraão. Mas Abraão viveu na fé dessa promessa, né? Então Deus ele providencia, né, algo sempre para a gente estar fixando o nosso olhar, né, e o nosso objetivo. E não é diferente hoje para a igreja. Temos uma promessa? Temos, né? Temos a promessa. Jesus Cristo, ele prometeu que viria e nos levaria para estar eternamente com ele, para sempre com ele. Então, a nossa promessa, a gente fala aí da redenção, mas a redenção é apenas, vamos dizer assim, consequência dessa promessa de estar com Cristo. Por quê? Porque para estarmos com ele, esse corpo vai ter que ser transformado, aqueles que estiverem vivos, né? Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e o corpo ali vai ser ressuscitado agora no corpo transformado, glorificado. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados. Mas para que essa transformação? Para a gente ter um corpo glorificado? Não, o objetivo é a gente estar lá com o Senhor, eternamente, estar com Ele. Então, a nossa promessa que o Senhor Jesus, né, quando subiu ao céu, deixou para nós, né, e ele fala também no Evangelho de João, né, que ia para o Pai, mas que ia preparar um lugar para nós, né, assim como Deus prometeu a Abraão um lugar. Então, esse lugar para nós é um lugar lá junto com o Senhor Jesus, onde o Senhor Jesus está, né? Ele está no céu, então é lá que nós está. Ah, não está no céu, não, está em, sei lá, em algum outro lugar, é lá que a gente vai estar. O importante é estar com Cristo. Então, essa promessa é que deve motivar, e vamos dizer assim, e fazer com que o cristão caminhe e olhe e ande aqui neste mundo como um peregrino, mas olhando para essa promessa, né? De que nós não somos daqui deste mundo e que em breve, o Senhor Jesus, vamos estar com Cristo, né? Então, se o cristão tem essa promessa diante de si, de estar com o Senhor Jesus, né, ele vai adequar o seu caminhar segundo essa promessa, né? Segundo isso que o Senhor Jesus disse e que por fé nós cremos, que o Senhor Jesus, né, ele é a verdade, é a vida, e ele é fiel naquilo que ele disse. Então, se ele disse que vai nos buscar para estar sempre com ele, então caminhemos segundo essa promessa, assim como Abraão peregrinou ali por aquela terra e não fez como Ló, se fixou em alguma cidade ali daquela terra e começou a viver entre eles, e começou a ser juiz entre eles. Não fazer como Ló, não. Fazer como Abraão, peregrino. Nós não somos aqui deste mundo, né? Estamos esperando o nosso Senhor Jesus Cristo para estar com ele. Então, isso ajuda muito, né, ao cristão a ele não estar cedendo aos desejos da carne. Porque isso aí não é um desejo da carne, estar com Cristo. Isso é um desejo, né, da nova criação de Deus que somos, da nova vida que temos, né, do Espírito Santo que habita em nós e nos move a isso. Então, se a gente caminha com essa promessa diante de nós, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, então nós temos condições melhores
e bem melhores, vamos dizer assim, né? Numa condição melhor, como os irmãos estão falando aí. É em Jesus, é Deus que nos dá isso, né? Para não andarmos satisfazendo os desejos da carne, né? A gente vai, quando a gente vê a história de Abraão, a gente sabe que Abraão, ele cometeu alguns erros, mesmo peregrinando ali, né? Mas o Senhor, no amor e na graça dele, foi corrigindo Abraão, né? Trouxe ele de volta para o caminhar de peregrinação, invocando o nome do Senhor e buscando e aguardando a promessa. Assim também nós, né? Como filhos de Deus, a gente pode até pecar, né? A gente vai pecar, porque a palavra de João fala que a gente às vezes peca, a gente pega o pensamento, a gente peca por outras coisas, mas, né, o Senhor, ele vai nos ajudando, nos livrando, nos dando, né, o seu perdão, se confessamos a ele os nossos pecados, ele nos perdoa os pecados. Então, é isso aí, viu? Está diante de nós quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhemos para ele, né? E não para este mundo. Levantemos a cabeça e não abaixemos. Né? Quando a gente abaixa a cabeça, a gente olha para o mundo. Se a gente levanta a cabeça, a gente olha para Cristo. É assim que nós devemos caminhar. Só isso aí, irmãos. Então, irmãos, hoje a gente já pode estar encerrando, né? São 9h53. Vamos ver aqui só onde nós paramos. Livramento da pena de pecados. Vamos ver para onde nós vamos agora. Agora não, no caso, na próxima reunião, né? A justiça de Deus. Vai ser essa aqui. Ok, então não existe mais alguma explanação de irmãos, não, né? Já podemos encerrar a reunião hoje. Amanhã, lembrando aos irmãos aí que quiser participar da escolinha de criança, né? Estudo lá bíblico de criança. O horário continua sendo o mesmo, 19h30. A criança dorme mais cedo, né? Vai mimir a partir das 9 horas.